versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Vai nos dizer assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem chamado Tarso, de Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: o Senhor de muitos ouve acerca deste homem, quantos males tem feitos aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornasse a ver, e seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram os olhos como que uma escama, e recuperou as vistas, levantando e foi batizado. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, debaixo da tua presença, debaixo da tua glória. Senhor meu Deus, fala com nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir da parte de ti. Ah, Pai amado, Pai querido, que eu diminua e o teu Senhor cresça neste meio. Faça, Senhor, conforme o teu querer, Senhor. Ah, meu Deus do céu, usa, Senhor, o teu filho. Ah, meu Deus do céu, usa o teu servo, Senhor, para falar aquilo que, Senhor, os teus filhos, que os teus servos necessitam. Fala aos nossos corações. Assim eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu sou fanático pelo livro, mais fanático pelo livro do Novo Testamento. Eu conheço o livro de Gênesis, Apocalipse. Pude estudar o livro de Gênesis, Apocalipse umas 3 vezes. Estou cursando teologia, aprendendo a cada dia mais, e cada detalhe, cada passo, cada pensamento de Deus a respeito das palavras. E o que mais me chama a atenção no livro do Novo Testamento é essa história de Paulo. Paulo, que antes era perseguidor dos gentios. Paulo, que antes era aquela pessoa a qual era instruído a prender os gentios, os cristãos, perseguir, jogar em cárcere, jogar em prisão. Paulo, que se indignava com a palavra de Cristo. Mas Paulo, ele não tinha o conhecimento de Jesus Cristo. Ouvia os falares, mas não tinha o conhecimento, ele não tinha o prazer de ouvir a palavra de Cristo. E nesse momento, Paulo pede uma autorização ao sacerdote para perseguir os judeus. Mas Paulo, ele não sabia que ele não estava só perseguindo os judeus, ele estava perseguindo a Cristo. E quando nós blasfemamos contra Cristo, Ele não vai nos punir pelas blasfemas contra Ele,
Mas lá na frente, algo vai acontecer com nossas vidas, nós vamos entender aquilo que nós falamos atrás, que foi errado contra Deus. Você não vai encontrar na palavra de Gênesis, Apocalipse, que Deus vai nos punir por nós blasfemar contra o teu nome, mas sim contra o teu espírito. E nisso, Paulo estava a caminho de Damasco, quando ele foi surpreendido por Jesus Cristo. Ele teve o prazer de ter a presença de Cristo do seu lado. Aleluia. Ele teve o prazer de ter a presença de Cristo ali falando contigo. Tinha os seus soldados junto com eles, mas o soldado não podia sentir a presença, mas ele podia ver a claridade que estava sobre Paulo. Jesus Cristo vira para Paulo e pergunta: Paulo, por que tu me persegues? A partir desse momento, eu creio que Paulo sentiu algo diferente dentro de si. Mas que voz é essa? Que voz que fala no coração das pessoas? Que voz é essa? Que voz é essa que sou eu que estou ouvindo? Aleluia, Deus. Muitas das vezes nós estamos passando por um processo em nossas vidas. Nós deixamos de ouvir a palavra de Deus no nosso coração e Deus está ali falando conosco. Muitas das vezes nós colocamos nossos problemas além da voz de Deus. Muitas das vezes nós queremos questionar a Deus por uma coisa, mas nós não paramos para ouvir a palavra de Deus. Nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Mas nós paramos para ouvir a voz de Deus quando Deus nos coloca no fundo do poço. Você vai questionar a Deus: ah, Senhor, por que isso de mim? Ah, Senhor, por que está fazendo isso comigo? O que eu fiz para merecer isso? Mas muitas das vezes Deus usa profetas para falar no nosso coração, usa profeta para confirmar, usa o profeta para falar, profeta para confirmar, e mesmo assim nós endurecemos o nosso coração. E Paulo foi cheio do Espírito Santo naquele momento. Ele sentiu a presença de Cristo. Irmãos, eu passando por um processo na minha vida, quando Deus me colocou numa tempestade tão forte, só para começar, essa tempestade foi só uma suave, leve tempestade, porque o pior mesmo estava para acontecer. E quando Deus me colocou no deserto para valer mesmo, eu não tive força. Eu estava dentro de uma igreja, sentado no banco. Deus usou um profeta para falar comigo, um pregador para falar comigo. Até quando tu ficarás em cima do muro? E eu te descerei você daí. 2 semanas depois, eu vi o que era a mão pesada de Cristo. 3 semanas depois, eu precisei da minha igreja. No mesmo dia que eu precisei da minha igreja, essa igreja que eu precisei dela foi até minha casa. E neste momento que eles foram lá, eu precisei sair de lá, direto para o hospital. Em vez de eles levar uma palavra para me edificar, levou para me matar. Eu fui parar no hospital. Chegando no hospital, a médica virou para mim e falou assim: você vai ter que fazer um tratamento psiquiátrico o mais rápido possível. Do jeito que você está aí, mais 1 segundo você piora. E a partir daquele momento, eu comecei a tomar remédio controlado, depressão. Ao todo, é 12 tipos de remédio. E cada dia que passava, a pressão aumentava. Aquilo eu já não ia mais na casa de Deus. Aquilo eu já não via Deus na minha vida. Porque tudo aconteceu comigo, eu estava dentro da casa de Deus.
Se aconteceu comigo dentro da casa de Deus, imagina se eu estivesse fora. E nisso sempre Deus usava profetas para ir até a mim e me falava. E eu fingia que não ouvia. Eu não quero isso para mim. Por muito tempo eu estive sentado no banco e virava para Deus e falava para Deus: eu não quero uma responsabilidade em cima de um púlpito. Eu não quero uma responsabilidade de estar pregando a palavra. Eu não quero uma responsabilidade de estar profetizando, passando revelação para ninguém. Eu não quero essa responsabilidade para mim. E o que eu quero é te seguir, mas sentado, sem fazer a tua obra. Mas no livro de Mateus 22, 14 vai nos dizer: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aleluia, Jesus. Foi através desse processo que eu fui entender que eu não era chamado, eu era escolhido por Deus. Aleluia, Deus. E para mim fazer a vontade de Deus, eu não tinha que fazer a minha vontade, era só a vontade dele. E eu, nesse curso de teologia, eu questionei o pastor. Eu fiz uma pergunta séria e concreta para ele. Eu virei para ele: pastor, na Bíblia não fala que nós temos livre hábito para nossas escolhas. Porque se tiver, você me mostra nessa Bíblia. E aonde que está escrito? Porque a minha escolha não era pregar, levar a palavra de Deus. E Deus me puxou para esse lado. Então eu não estou fazendo a minha vontade, eu estou fazendo a vontade de Deus. E quando se trata da vontade de Deus, nós fazemos por bem ou por mal. E eu estou aqui em cima hoje pela pior forma. Deus, quando entrou na vida de Jó, mandou Satanás entrar na vida de Jó. Deus permitiu que o Satanás tocasse em tudo em Jó. Jó perdeu tudo. Casa, família, foi tocado na vida financeira. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a presença de Deus. E eu perdi tudo. Eu perdi família, perdi casa, perdi trabalho e saúde nesse momento. Eu pesava 98 quilos. Hoje eu peso 82 quilos. Eu tinha fome de alimento. Hoje a minha fome é só da palavra de Cristo. Aleluia, glória. As pessoas me perguntam: Leandro, como que você faz para se alimentar? Não sei. Leandro, como é que você faz? Porque você está em pé ainda? Não sei. O que está me sustentando é Deus. Eu virei para o meu pastor e falei para o pastor: Pastor Anderson, eu não sei como eu vou na igreja. Eu não sei como eu vou no monte. Quase todo dia eu estou no monte, irmãos. Eu não sei como eu estou vivendo. Eu não tenho força. Eu não tenho força. Mas eu creio que essa força vem toda de Cristo. Da mesma obra que Ele fez na vida de Paulo, Ele está fazendo comigo. Ele precisou transformar a vida de Paulo. Paulo, depois que ele voltou a se enxergar, ele voltou com outra visão. Depois que nós passamos pelo processo de Cristo, nós passamos pelo deserto de Cristo, nós saímos do deserto com outra visão. Hoje eu entendo claramente o que Deus quer de mim. Eu virava e falava para Deus: eu não quero dom de profecia, eu não quero dons de falar em línguas. A primeira profecia que Deus me deu
foi dentro da minha antiga igreja, aonde Deus falou: eu vou te usar para falar com esse pastor. E Deus me revelou cada detalhe dessa igreja, detalhes por detalhe dessa igreja. Engoli por muitos dias isso que Deus falou comigo. E o dia que eu virei para o pastor e falei para o pastor: pastor, conserta a tua casa, faça como Naamã fez, quebra o teu orgulho, mergulhe no meio da lama, para você ser purificado primeiro, porque a ira de Deus está descendo sobre a tua vida. Nesse momento que eu falei para ele, ele não recebeu uma palavra do que eu falei. Uma semana depois, Deus foi lá e fechou a porta da igreja. 2 semanas depois, Deus foi lá e tocou na família dele. Eu virei e falei para Deus: quanto é a responsabilidade de um profeta, aquilo que Deus coloca no seu coração para falar, e a gente não falamos, nós se indagamos. Muitos aqui são profetas, muitos aqui Deus colocou no coração para profetizar sobre a vida de alguém da tua família, mas que ainda estão calados. Tem pessoas na família precisando só de uma profetização. Tem pessoas na família precisando de um milagre, de uma libertação, de uma cura. Mas só está precisando de você abrir tua boca, seja curado em nome de Jesus. Aleluia. Seja liberto em nome de Jesus. Eu não vim de família cristã. A minha família era toda do mundo. Depois que Deus me colocou nesse deserto, 2 irmãos meus aceitou Jesus através da minha vida. A metade da família deles estão na igreja. O que está precisando ser restaurado na minha família é só minha mãe e um irmão meu. Mas Deus está agindo na vida deles, porque estão com um pensamento diferente. Aleluia, Deus. Depois que Deus me tirou do deserto, depois que Deus me colocou no deserto, e eu saí de onde eu estava morando, onde eu perdi minha casa. Eu praticamente moro ao lado, morava no Planalto. 1 ano que eu não vou desse local, aonde eu morava. Mas Deus usou vários profetas para falar comigo. Você ainda vai ali e vai levar a minha palavra. A tua palavra salvará muita gente. Mas nem precisou ir até aquele local para salvar vidas. Uma simples mensagem que eu mando, tem pessoas sendo libertadas, curadas. Isso é o que Deus faz com o nosso coração. Muitas pessoas entram na igreja ferido, machucado, mas precisa entregar algo mais para Deus. Entregar o teu coração, as tuas lágrimas. Fala para Deus o que você precisa. Conta para Deus. Pede Deus, mas pede com fé. Porque Deus ouve as nossas orações. Aleluia, Jesus. Deus está em cada canto. Paulo, quando ele estava a caminho, quando Jesus apareceu para ele pôde contemplar a presença de Cristo. Mais ainda, Jesus ainda vai e fala para ele: vai à cidade, que lá te mostrarei o que deve fazer. Quem aqui não poderia, quem aqui não queria ouvir uma voz de Deus falando com a nossa vida desse jeito? Mas Deus fala, só nós que não ouvimos. E Deus usa outro profeta. Deus tem usado profeta até o dia de hoje. Eu sou muito feliz porque Deus usa todos os dias profetas diferentes para falar comigo. Deus fala comigo, mas aquilo que está me deixando confuso,
Deus usa profetas para confirmar. Em cada canto da igreja, em cada canto da cidade, tem profetas de Deus. Bastamos você parar para ouvir a palavra de Deus, ouvir o profeta que tem para falar contigo. E chegando na cidade, Paulo se instala na casa de Judas. Mas nisso, Deus vai lá até Ananias. Ananias, vai até na rua direita, procura para a casa de Judas, lá tem um homem, a qual eu escolhi. Olha para vocês verem que palavra forte que tem na palavra de Deus, eu escolhi. Quem é que pode garantir na Bíblia que Paulo estava feliz porque estava sendo escolhido para fazer a obra de Deus? Porque ele sabia o que o cristão estava fazendo, o que estava passando. Ele perseguia os cristãos. A partir do momento que ele deixou de perseguir para ser perseguido, ele já sabia o que ia acontecer com ele. Mas em momento algum, chegando lá na frente, Paulo recuou da sua caminhada. Em momento algum lá na frente, Paulo pensou em parar. Muitas das vezes, o Lucas, o médico, o companheiro dele, virava para ele e falava para ele: Paulo, como podes? Eu nunca vi Cristo em pessoa, mas eu vejo Cristo através de você. Aleluia, Deus. Dentro da igreja temos Cristo, nós temos um profeta através de Cristo. Dentro da igreja, nós temos irmãos abençoados, que Deus usa. Mas muitas das vezes nós viramos as costas para as pessoas, sem entender. Muitas das vezes nós viramos as costas para as pessoas, sem saber que ela está querendo dizer algo da parte de Deus. Muitas das vezes as pessoas viram as costas para a igreja, por uma simples palavra que Deus usa um profeta para dizer. As pessoas entram na porta da igreja para dentro em busca de milagre, de bênção, mas não busca de uma restauração. Hoje, para nós receber um milagre, uma bênção de Deus, primeiro nós temos que restaurar nossa vida por dentro com Cristo. Hoje as pessoas recebem uma bênção de Deus, mas não voltam para agradecer a bênção que Deus preparou para a vida dele. Verdade, Deus. Hoje o profeta está profetizando contra a vida da pessoa, está entrando no ouvido e saindo no outro, mas não sabe se Deus está usando o profeta, é o próprio Deus falando. Se a gente não ouvir a palavra do profeta, nós não estamos ouvindo a palavra de Deus. Semana passada, Deus usou 3 profetas diferentes para falar com a minha vida. Ei, irmão, tem 2 mulheres fazendo obra de macumbaria na sua vida. Essa pessoa foi da minha igreja. A segunda pessoa, eu nem nunca vi na minha vida, nem sei quem é. Mandou um áudio para o presbítero Júnior. O presbítero Júnior mandou para o pastor Anderson. Tem alguém na tua igreja? Tem gente fazendo uma obra de macumbaria muito grande, muito forte para a vida dele, contra o ministério dele. No 3º dia seguido, Deus usou o profeta para falar a mesma coisa. Aí eu fui questionar para Deus: Senhor, o Senhor me colocou numa tempestade, me tirou da tempestade e me colocou no deserto. O que mais vai acontecer? Ele virou para mim e me disse: te prepares,
Porque o caminho que tu está seguindo é um caminho estreito. O que você vai colher lá na frente, é eu que estou plantando. Mas tem muitos procurando o caminho largo, aonde quem está plantando aquela semente é o demônio, é o Satanás. Mas, Senhor, eu não queria isso para mim. É muita responsabilidade. Mas eu não te escolhi para fazer a tua vontade. Eu te escolhi para fazer a minha vontade. Aleluia, Deus. E nós somos graciados aqui hoje, porque nós estamos aqui debaixo da presença, debaixo da glória de Deus. Hoje cada irmão que está aqui foi escolhido para estar presenciando esse momento. Eu não sei qual área que os irmãos buscam uma restauração, um milagre, uma bênção. Mas para você receber uma bênção, um milagre, uma bênção de Deus, você vai ter que se humilhar perante Deus. Você vai ter que se indagar perante Deus, dizer: Deus, eis-me aqui. Faça conforme eu estou querendo na minha vida. E eu não quero muita coisa, mas Deus já conhece o teu coração. Deus conhece a tua necessidade. Bastamos nós ser sinceros com a palavra de Cristo. Bastamos nós ser sinceros com Cristo. Mas não se abrir mais a boca para pedir uma coisa, mas com o coração sentido em outro, você vai sair da porta sem receber a bênção e vai dizer: eu não vou voltar mais naquela igreja porque Deus não está ali, porque eu não recebi a minha bênção. Você vai colocar a culpa em cima de Cristo. Mas lá dentro do teu coração está a pura verdade. Eu não coloquei meu coração a Cristo. Eu não pedi de todo o coração. Aleluia, Deus. Hoje nós invocamos o nosso milagre. É hoje que nós invocamos a nossa bênção, a nossa cura, a nossa libertação. Mas para nós queremos isso, nós temos que colocar nas mãos de Deus. Mas pedir Deus, mas pedir com muita fé. Se você abrir sua boca para pedir uma coisa, uma bênção, um milagre para Deus, mas pedir sem fé, você vai sair daqui sem esse milagre, sem essa bênção, sem a fé, mais frustrado do que entrou. Quando vocês entraram por essa porta, quando os irmãos entraram por uma porta de igreja, seja qual for que a vida que você está passando, que o irmão está passando, só entra, glorifica a Deus, exalta a Deus, canta a Deus, dê o teu melhor para Deus, porque Deus conhece o interior de cada um, sabe a necessidade de cada um. E eu poderia ter recusado de ministrar a palavra aqui hoje. Eu estive passando por um processo tão louco essa semana passada para essa semana. Eu não consigo, eu estou conseguindo falar direito, a minha voz não é essa. Eu tossi muito. Mas eu não deixo de falar da palavra de Deus. Aleluia, Deus. Por muitas das vezes, eu tossindo, não aguentando. Eu ia na igreja, orava, glorificava a Deus. Um pouco os irmãos me ligavam: irmão, vamos embora para o monte? Ah, irmão, não vou não, por causa do frio, estava fazendo eu tossir demais. Não vai não, vai sim. Se eu estava aqui, nós já estava lá em cima no monte. Eu poderia ter recusado aqui hoje, mas estou aqui cumprindo a vontade de Deus. Não é a minha vontade, é a vontade de Cristo. Ontem eu estava na minha casa, eu falei para o diácono André: eu não vou num culto hoje, eu não estou sentindo bem. Eu passei por um processo tão grande, uma batalha espiritual tão grande no dia de hoje, eu não vou no culto hoje. Ele passou lá em casa, ele foi me buscar lá em casa. Estava dando glória junto com eles no culto. Aleluia. Por quê? Porque eu não deixo as enfermidades me parar. Eu saio do meu trabalho, já mal tomo banho e já vou para a igreja.
Depois que Deus me colocou nesse processo, em momento algum, nunca faltei de ir no culto. Podia ter culto todos os dias. Eu estava lá. Mas isso, eu ainda estou no vale, eu ainda estou no deserto. Porque eu sei que a minha vitória vai ser depois que eu passar pelo deserto. Não adianta eu querer passar pelo deserto murmurando com Deus, sabendo que se eu parar pelo caminho, para voltar vai ser pior. Quando Deus me colocou nesse deserto, nem para desviar da presença de Deus, nem para desviar, irmãos, da presença de Deus, eu prestei. Porque quando Deus me colocou nesse deserto mesmo, quando Deus tirou tudo de mim, eu virei e falei, não entro dentro da igreja nunca mais na minha vida. Uma semana depois eu estava dentro da igreja. Porque eu fui pensar, se com Deus está difícil, imagina sem Deus. Aleluia, Deus. Mas disse, em momento algum eu deixei de sentir a presença de Deus. Mesmo pela tribulação que eu passava, que ainda passo, muitas das vezes ainda mando mensagem para o pastor. Mas eu sinto uma presença de Deus tão grande na minha vida, que eu esqueço que eu estou no deserto. Aleluia, Deus. Foi uma pastora, na terça-feira, pregar na igreja do Planalto. E Deus usou para falar com uma pessoa sobre uma obra de macumbaria sobre a vida dela. Para os irmãos entenderem melhor o meu processo, quando Deus tirou de mim a minha família, também foi o meu casamento. Eu estava no trabalho no dia de sábado, há um ano atrás. Quando eu cheguei dentro de casa, 3 horas da tarde, hoje eu não encontrei a minha esposa. Cadê a esposa? E nisso eu fazendo tratamento psiquiátrico, tomando remédio controlado. Cadê a esposa? Já não tinha mais nada dentro de casa. E nisso fez piorar a minha situação mais ainda. Tentei suicídio nesse dia 2 vezes. Mas Deus é tão grande na minha vida que nem isso Ele permitiu. Aleluia, Deus. E nisso foi se passando, os dias foi se passando, meses foi se passando. Completou 1 ano isso agora. E terça-feira passada, teve uma pastora pregando na igreja do Planalto. E ela está morando lá na igreja, ela está morando lá no Planalto. Até hoje nunca tive coragem de chegar para ela e perguntar para ela o que aconteceu. Mas eu sei que foi obra de Deus. Deus usou essa pastora nesse Planalto nesse dia. Ela estava indo para a igreja. Essa minha esposa estava indo para a igreja. Eu falo esposa, irmão, porque eu ainda sou casado com ela. No papel. Ela estava indo para uma outra determinada igreja. Não sei o que aconteceu com ela. Ela voltou da metade do caminho e entrou dentro da igreja lá do Planalto. Deus usou a pastora para falar com ela. A mesma obra de macumbaria que foi profetizado contra a minha vida, foi profetizado contra a vida dela. E mais além disso, aonde que ela estava congregando, ela está congregando, essa pastora falou para ela que Deus já não fazia presente ali há muito tempo. Quem fazia presente ali era o inimigo. E nisso o pastor foi falando comigo essas coisas.
E cada palavra que saía da boca dele, eu quase que entrei em mistério dentro de casa, eu sozinho. Aqui o corpo todo arrepiava. E ele falou: ainda tem mais. Quando a pastora olhou para ela caiu no chão gritando, esperneando, endemoniada. É hoje que nós estamos lidando com placa das igrejas. A pessoa procura placa das igrejas, mas não procura a presença de Deus na sua vida. Essa pessoa, essa missionária, a qual que Deus me mostrou em sonho, não foi ninguém que falou comigo não, foi em sonho, diz que é missionária da palavra de Deus. Mas Deus me mostrou em sonho que ela é uma das autoras de quem está fazendo macumba contra a minha vida. E a outra pessoa, isso porque eu perguntei a Deus nas madrugadas, e a outra pessoa é a própria mãe dela, fazendo uma obra de macumbaria pela sua própria filha. Hoje nós temos vigilância dentro da nossa casa, dentro da igreja, quer dizer, entre aspas, né? Uso a palavra de Deus, igreja de Deus, para fazer as coisas que não agradam a Deus. Mas nós estamos diante de um grande Deus, de uma grande palavra, a qual Deus nos deixou. Tudo estão aqui. Tudo estão aqui. Bastamos nós crerdes e buscar a presença de Deus e buscar tudo aquilo que nós queremos para o nosso coração e dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade e o teu querer. Assim eu agradeço pela rica oportunidade, agradeço os irmãos. Irmãos, se eu não falei aquilo para edificar a tua vida, reclama para Deus, porque